se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos diante e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo. Deus abençoe. Se assente, por favor.
Queridos, nós estamos em dias de grandes expectativas. Só se uma pessoa for alienada do mundo para ela dizer que não, nós estamos em dias de grandes expectativas. Nós temos as expectativas agora das eleições, quem vai ganhar as eleições como presidente, mas não é só isso. Existe a expectativa, por exemplo, das guerras. O que vai acontecer entre a Rússia, Estados Unidos, China, Índia, potências mundiais. E não vai pensar que a guerra lá não afeta aqui, porque afeta. Você já sentiu no bolso, quando foi comprar, fazer a sua compra, você já sentiu no bolso. Nós temos as expectativas dos modelos de governo. A América do Sul está deixando de ser democracia. A América Latina está deixando de ser democracia. Estão mudando os governos. Hoje, o modelo não democrático é o que mais cresce no mundo. Está crescendo assustadoramente. E a gente sabe que é bíblico, porque o anticristo não vai poder reinar numa democracia. Ele precisa de um poder totalitário, um poder ditador para poder reinar. São expectativas. As pessoas passam o dia inteiro no celular mandando mensagem sobre vídeos, sobre situações. Por quê? Porque há uma expectativa no coração humano. E todos estão em busca da verdade. Estão em busca de uma palavra que venha dizer ao menos o que vai ser de nós. O que vai ser de nós como pessoas? O que vai ser de nós como gente? Porque todos nós aqui somos gente, irmão. E não importa se você é crente há 40 anos ou se você aceitou a Jesus agora, como os nossos irmãos que vão ser apresentados hoje como os novos membros. Todo mundo tem uma preocupação. O que será do futuro? O que será da economia do país? O que será dos nossos filhos? Será que no futuro os filhos, quando forem para a escola e voltarem para casa, ainda vão obedecer pai e mãe? Há uma expectativa em todas as esferas da sociedade. Aqueles mais pobres estão na expectativa para saber se eles vão morrer da fome ou não. Aqueles que estão estudando estão na expectativa para saber se vai ter trabalho para eles, se eles vão ser incorporados ao mercado de trabalho. Aqueles que são empregados há longos anos estão na expectativa para saber se vai ter aposentadoria, se quando chegar lá na idade eles vão poder chegar em casa e dizer: não, eu estou aposentado, vou poder agora viver com aposento. Os empresários estão na expectativa se o capital privado vai ser respeitado e eles vão poder continuar administrando a sua empresa. Há uma expectativa. Há uma expectativa sobre as enfermidades, irmão. E as pessoas já estão preocupadas com os novos vírus, com as novas doenças. E será que isso vai chegar aqui no Brasil? Será que vai chegar em Blumenau? Será que vai chegar na escola agrícola? Há uma expectativa sobre as crises mundiais, as crises de governo, as crises de poderes. Entre os irmãos correm vários vídeos, e eu vejo muitos irmãos correndo com aqueles vídeos da teoria da conspiração, os Illuminatis e tantas outras coisas que já surgiu por ali. Por que essas pessoas assistem tanto isso e compartilham tanto? Porque eles estão em busca de uma resposta. Eles querem ter uma luz, ver uma luz no fim do túnel que diga para eles: vai ser assim. Há uma expectativa sobre as crises, a questão hidrográfica do mundo. Será que vai ter água para beber? Será que as geleiras vão derreter como eles estão falando e vai aumentar de 1 a 2 metros o nível do mar? Será que vai ter tornado em Santa Catarina? Será que vai ter terremoto no Brasil? À medida que o tempo passa, há uma expectativa. E muitas das vezes as pessoas correm de um lado para outro em busca de uma resposta. Eu quero dizer para você, como pastor dessa igreja, como pastor sobre a sua vida, Deus tem uma resposta para a minha e para a sua vida. E essa resposta está aqui, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O texto que eu e você lemos, ele está falando de um período muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Porque a história é cíclica. A própria Bíblia diz que nada é novo. Nada é novo.
O que nós estamos vivendo agora já foi vivido em vários períodos da humanidade. Então saiba que eu e você não somos os únicos a sofrer essa expectativa. E nos dias de Jesus, a sociedade estava vivendo exatamente desse jeito. O povo de Deus estava vivendo exatamente assim. Havia uma demanda, uma expectativa nos bastidores, no WhatsApp, era quem mais podia mandar uma mensagem para o outro, dizendo: eis aí o Messias. Se levantavam líderes, dizendo que era o Messias, e muita gente na expectativa do Messias ia após eles. Se levantava outro, dizendo que era o Messias, e muita gente ia após eles. Havia rumores de guerra, Roma constantemente massacrando e pressionando Israel, pressionando Jerusalém, e o povo estava na mesma expectativa que eu e você. Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vai intervir nesse processo? Será que Jesus não está voltando já? Já não era de ter voltado já? Ou ainda tem mais coisa para acontecer? Eles estavam exatamente nessa expectativa. E Jesus veio e veio de um jeito que eles não esperavam, veio de um jeito que eles não pensavam, e ele veio, e muita gente não pôde acreditar que Jesus era a resposta de Deus para aquela expectativa. Eles esperavam que algo magnífico e majestoso do ponto de vista humano aconteceu, mas não aconteceu. Do ponto de vista humano, foi um fracasso a resposta de Deus à expectativa humana. Deus mandou um homem simples. Deus mandou um homem que andava no meio do povo. Deus mandou um homem que falava simples e andava entre os necessitados. Deus mandou um homem que não tinha nojo de gente. Deus mandou um homem que não vivia trancado dentro de uma cátedra, dentro de uma faculdade teológica. Não, um homem que andava na rua, que conhecia as dores do povo, que conhecia sim, que valorizava a lei, que valorizava a palavra, mas valorizava a palavra aplicando-a na vida do povo. Era aquele médico que estuda os remédios, não para amontoar no gabinete, mas sim para distribuir ao povo. E Jesus era este médico. Era um médico que trazia o remédio para todos, que não fazia exceção de pessoas, que não olhava raça, que não olhava cor, que não olhava grau de intelectualidade, que não olhava saldo financeiro, mas olhava o valor de cada alma. E para todas as almas, independente do que a sociedade avaliasse, a resposta era sempre: eu tenho remédio para a sua vida, eu tenho a cura para a sua vida. E Jesus veio e contrariou demais o sistema religioso que o homem tinha criado em torno da pessoa do Messias. Eles haviam criado um sistema, uma ideia, e é como se eles dissessem para Deus: o Senhor vai mandar a resposta, mas o Senhor tem que mandar como a gente quer, a gente já planejou, a gente já determinou que vai ser assim. Deus disse para eles: não, vai ser do meu jeito, não do jeito de vocês. Jesus veio simples, andou no meio do povo, curou os enfermos, perdoou os pecados, abraçou gente que ninguém nunca tinha abraçado, entrou na casa de gente que ninguém nunca quis entrar, olhou nos olhos de pessoas que nunca viram a cor dos olhos de ninguém. Jesus foi simples demais, porque o evangelho é simples demais. Jesus fez o que todo mundo sabia, mas não queria fazer. Jesus serviu aonde todo mundo sabia que era para servir, mas por causa do orgulho não quis servir. Ele veio e fez isso, e porque ele fez isso, ele ganhou o coração do povo. Milhares e milhares de pessoas iam ao seu encontro. Jesus era um líder que tinha a cabeça nos céus, mas o coração na terra. Jesus era um homem que tinha a sabedoria dos anjos, a sabedoria acima de todas as coisas, mas a sua simplicidade fazia ele abrir uma conexão com o necessitado. Jesus era divino, mas totalmente humano, e como humano era a perfeição da humanidade vivendo na terra. As pessoas se sentiram amadas por ele, amparadas por ele. Os perdidos encontraram nele um amparo, um abrigo, uma bússola. Os doentes encontraram nele o amor, a compaixão e o remédio. E ele veio e começou a pregar, e pregou durante mais de 3 anos. E gente vinha de outros países para conhecer um rabino que conhecia a profundidade das escrituras e era apaixonado pela profundidade do coração humano. E quanto mais ele pregava, mais gente vinha. E por causa disso, o sistema da época começou a ter ciúme e inveja de Jesus.
Eles não contrariavam ele porque curava, mas eles contrariavam ele e tinham raiva dele porque o povo o aplaudia. Eles não contrariavam e perseguiam Jesus porque ele pregava, porque eles também pregavam as mesmas coisas, mas eles o contrariavam porque além de pregar, ele vivia aquilo que pregava. E ele ainda contrariava, ele ainda denunciava aqueles homens que viviam só de texto, só de teoria. E o tempo foi passando, Jesus foi caminhando para o seu destino, aquele pela qual ele mesmo estava se entregando como uma ovelha ao matadouro. Jesus foi à cruz do Calvário para concluir a obra. Ele não foi levado amarrado às forças, ele não foi arrastado pela mão humana, ele não foi arrastado pela força de Roma. Não foram os romanos que o crucificaram, foi ele que se entregou à cruz para perdoar os pecados daquela multidão e perdoar os meus e os seus pecados. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu estou entregando. E por que estava entregando? Pelo amor que ele sentiu por mim, que ele sentiu por você e sentiu por todos nós. E ele foi à cruz do Calvário e morreu. Ele, depois de ter padecido na cruz, ressurgiu dos mortos, ficou por mais 40 dias com os seus discípulos, dando orientações. As escrituras mencionam que mais de 500 pessoas viram Jesus. Depois de 40 dias ele subiu aos céus, deu orientações aos discípulos que ficaram, que buscassem o revestimento, porque ele haveria de enviar o Espírito de Deus à terra, haveria de enviar o Consolador. Daqueles 500, só 120 acreditaram na promessa, só 120 permaneceram na caminhada cristã e foram para o cenáculo orar. E eles estavam orando há 10 dias, quando no 50º dia desde a morte de Cristo, até quando eles estavam orando, exatamente no dia de Pentecostes, que significa 50, porque 50 dias comemoravam lá no deserto, quando eles saíram do Egito. 50 dias depois eles receberam a lei de Deus, e depois de 50 dias que Jesus morreu na cruz do Calvário, inaugurando a graça, 50 dias depois, eles não estão mais recebendo a lei de Moisés, mas eles estão recebendo a lei do Espírito Santo. E nesse dia, onde eles estavam reunidos, eles ouviram o som. Eles não viram vento, eles não sentiram vento, eles ouviram o som, mas era um vento que não balançava as folhas, era apenas um som de um vento muito forte. E esse vento causou espanto, porque esse vento não arrancou as folhas dos lugares. Esse vento não pôde ser sentido na pele, mas foi sentido no coração. Não era um vento para a carne sentir, porque o poder de Deus não é para a carne sentir, mas era um vento para a alma sentir. E quando eles olharam, viram línguas, viram chamas de fogo na cabeça dos irmãos. E aqueles homens e mulheres que estavam ali começaram a falar em outros idiomas que eles mesmos não conheciam, mas o Espírito Santo concedia a cada um deles que falassem. E naquela cidade havia gente de todo lugar do mundo daquela época, e eles tinham vindo para ficar esses 50 dias de comemoração até a Páscoa. E cada um daqueles irmãos falava e pregava de Jesus na língua da própria pessoa, na língua da terra onde ela vivia. E eles foram tirados do cenáculo, por certo, e foram levados para a praça, foram levados para onde estava o público. E todo mundo zombava e se perguntava, dizendo: o que é isto? Esses homens não são daqui da terra? Será que algum dia eles viajaram para fora? São todos eles nativos daqui? Como é que eles sabem falar em tanto idioma? Ninguém sabia explicar. E muitos diziam: eu acho que eles não estão falando idioma, eles estão bêbado. E Pedro se levanta e prega o discurso que eu li aqui. Pedro levanta e diz: varões, irmãos, eu sei que vocês estão pensando que esses homens estão bêbados. Eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui não é efeito da cachaça, da bebida, do vinho, da cerveja. O que está acontecendo aqui é uma obra do Espírito Santo que já estava profetizada desde o profeta Joel. E Pedro, esse homem que correu, que fugiu, esse homem que se escondeu de uma criada, esse homem que negou Jesus com medo de uma criada, agora cheio do Espírito Santo, ele se levanta e prega com uma ousadia diante de mais de 3.000 pessoas. Esse homem muito provavelmente não tinha um curso de oratória e não sabia as regras da persuasão, da retórica,
mas cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso que ainda é estudado nas universidades de homilética e de teologia, e ele prega com uma graça, ele prega com uma ousadia tão grande, algo sobrenatural, uma capacidade que não era nata, uma capacidade que ele não aprendeu, uma capacidade que ele não tinha, mas aquela unção, aquele óleo, aquele vento que soprou sobre ele, trouxe alguma coisa, e seja lá o que fosse na visão de quem estava ouvindo, mudou a vida daquele homem. Ele levanta com graça e sabedoria, as suas palavras são poderosas. Enquanto os rabinos ensinam o significado da lei, aquele homem prega e a lei entra no coração dos pecadores. E não suportando o poder daquelas palavras, os homens começam a clamar, dizendo: o que faremos, irmãos? Entrou um sentimento no coração deles de culpa. Até mesmo os mais orgulhosos foram quebrados. Até mesmo aqueles que se julgavam mais santos sentiram a sua miséria, o seu pecado naquele momento entrou neles. Deus abriu os olhos daquele povo para enxergar o seu caminho. Foi semelhante a Isaías, quando no capítulo 6 ele entra no templo. Isaías é um profeta de Deus, Isaías é um homem de Deus, mas naquele dia, quando ele entrou no templo e ele viu a santidade de Deus, ele viu quão pecador ele era, e ele clama. E a semelhança de Isaías, esses homens também, quando ouviram Pedro falando sobre Jesus, quando ouviram Pedro anunciando Jesus pelo poder do Espírito Santo, eles sentiram as suas misérias e eles clamaram por salvação. Não foi Pedro que forçou eles a aceitar Jesus, não foi Pedro que ofereceu benesses em troca deles virar crente, não foi Pedro que ofereceu chave de ouro, nem casa na praia para eles virarem crente. Não, Pedro pregou a palavra pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso aconteceu, aqueles homens e mulheres se arrependeram dos seus pecados, sentiram as suas misérias e clamaram por salvação. Disseram para Pedro: o que faremos nós, irmãos? E Pedro então explica para eles o que eles devem fazer. Vocês devem se arrepender, vocês devem se converter dos seus maus caminhos. E ele explica todo o processo. E a Bíblia nos diz que naquele dia, quase 3.000, aquele dia o número de cristãos chegou quase a 3.000 pessoas. E se lá no dia, se nós vemos que essa igreja está crescendo cada vez mais, e ela não para nas 3.000 pessoas, porque o versículo 47 diz que todo dia, isto foi só uma pregação, todo dia o Senhor salvava a gente. E não é só isso, irmão. O capítulo 2 ainda nos diz mais. Ele diz que esse povo que se converteu tinha uma vida diferente. Eles mudaram de vida. A prova que eles aceitaram a Cristo e se converteram não estava no certificado de batismo na parede da casa deles. A prova era a atitude. Eles foram transformados, foram renovados. Não precisava dizer que era crente, você sabia que era diferente, porque eles pensavam diferente, agiam diferente, a visão deles era outra, o pensamento deles era outro. E foi a partir desse exato momento, foi a partir deste capítulo que o mundo foi chacoalhado por uma igreja cheia do Espírito Santo. Esses homens receberam poder, essas mulheres receberam um poder tão grande, que mesmo que vissem os seus filhos sendo dilacerados pelos leões, arrastado atrás de carroça pela cidade, eles perdiam o filho, mas não perdiam a fé. Eles estavam convictos, dariam a vida a qualquer custo para ser salvo na eternidade. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos como a igreja padrão, a igreja referência de todos nós, a igreja do grande e poderoso avivamento, a igreja do grande e poderoso avivamento. Eu quero falar com você
e dizer para você que nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias da morte de Jesus. Nós estamos vivendo esses dias. Há entre nós um sentimento geral na igreja, não só brasileira, no mundo inteiro. Um sentimento de angústia, de tristeza, uma pressão muito grande. Nos dias de Jesus que antecederam o avivamento, havia uma crise sistemática na religião. A religião estava sistemática de forma a obedecer ao pecado, movida pelo pecado. Havia perseguições e mortos. O próprio Cristo foi morto nesta época, e hoje não é diferente. Milhares de cristãos estão morrendo pela sua fé, e a América Latina está caminhando, copiando o Oriente Médio, e já acontece, mas daqui a pouco a gente vai ver com mais frequência. Cristãos já estão sendo presos, mas não serão só presos. A história mostra que historicamente o princípio é a prisão. Amordaça a boca do crente, depois amarra as suas mãos e por fim tira-lhe a vida. No mundo inteiro cristãos estão morrendo. Sinceramente, irmãos, uma das principais causas de morte dos cristãos no mundo é a perseguição. A igreja também nesse tempo a gente vê que de forma antes do avivamento, quando nós falamos nesse processo antes que aconteça o avivamento, esta igreja perseguida tomou uma atitude quando ainda não era cheia do Espírito Santo, quando ainda não estava tomando da água desta graça. Eles tomaram a atitude antes, a atitude de orar. Eles foram para a oração antes de ser cheio. Eles foram para a oração porque entenderam que para ser cheio eles precisavam se humilhar. E não foi muito, foi uns 120. E esses 120 foram para a oração orar, e Deus ouve a oração de um, quem dirá de 120? Não tardou para que Deus respondesse a oração com fogo do céu, com a resposta de Deus para a vida deles. E finalmente a gente percebe também que havia muita zombaria dos crentes, e até hoje há. Só não se zomba de crente que já se harmonizou com o pecado e o mundo. Se você viver nos princípios cristãos, as pessoas vão rir de você. Se você for crente íntegro, que não é crente chuchu, aquele que pega o gosto da onde está, se você é diferente, as pessoas vão zombar de você. Eles vão dizer: você é quadrado, você é cafona, pelo amor de Deus. Você ainda tem coragem de acreditar nessas coisas? Mas se você é um cristão verdadeiro, mesmo que o mundo zombe de você, você sabe que há um Deus no céu que te aplaude. Há um Deus no céu que diz para você: eu estou contigo. É isso mesmo. Ainda que todos zombem da tua fé, mas a tua fé é preciosa para mim. E eles estavam vivendo esse momento, e eu percebo que nós estamos vivendo esse momento, mas havia outra situação. Eles estavam vivendo um momento de grande incerteza. Eles não sabiam quando ia acontecer, eles não sabiam como ia acontecer. E se tem uma coisa difícil na vida é a incerteza. Mas eles ficaram firmes. Não sabiam a que horas o milagre ia acontecer, a bênção de Deus chegaria. Não sabiam quando o Espírito desceria, mas continuaram orando. E por comparação, eu quero fazer uma comparação para você compreender melhor. Jesus era o mestre da oratória. Jesus sabia muito bem usar as figuras de linguagem para o povo entender. Jesus falava de forma simples. E eu quero comparar o nosso momento agora com uma mulher grávida. Eu quero comparar esse momento agora com a gravidez. Porque quando nós falamos de algo que nós conhecemos é mais fácil. E entre o período da gravidez, as mulheres têm pelo menos 4 dificuldades muito grandes. 4 dificuldades muito grandes que elas vivem antes de chegar. Mas eu quero dizer para você que não fui eu que comparei a situação da humanidade com a gravidez, foi o próprio Jesus. Ele disse lá em João 16, 21, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição pelo prazer de ter nascido um homem ao mundo. Ele estava se referindo à descida do Espírito Santo, e foi isso mesmo.
Os discípulos choraram e sofreram, mas quando o Espírito foi derramado sobre a vida deles, eles glorificaram e sentiram um grande prazer. E nós estamos vivendo esse período. E entre os males que afetam uma mulher grávida, a maioria delas, 1/3 delas, sofre com um problema de enjoo. Aproximadamente de cada 10 mulheres, 3 delas sofrem demais com o enjoo durante a gravidez. Essas mulheres, só não sentir o cheiro da comida, já tem ânsia de vômito, não podem comer nada, é muito difícil. E você vai me dizer: pastor, mas o que tem a ver isso com a igreja? Nós estamos vivendo esse período. O que a sociedade está oferecendo como comida dá nojo na vida de um cristão temente a Deus. O que a sociedade e até as igrejas estão pregando como verdade dá náusea no cristão verdadeiro. O que está sendo pregado como evangelho faz a gente perder a fome. O tipo de modelo de família que está se ensinando no mundo gera transtorno até na nossa alimentação. Embrulha o estômago saber que a podridão que as pessoas chamam de religião, gente ímpia, comprometida com o pecado, cujo interesse é agradar o pecado, os seus prazeres e ao diabo, com a Bíblia na mão, tentando justificar a sua podridão. Isso dá náusea. Isso faz o cristão verdadeiro clamar: ora, vem Senhor Jesus, porque dá náusea ouvir essas coisas, conhecer essas coisas, saber dessas coisas. Tramita entre os meios políticos leis que aprovam o casamento do pai e da filha, que aprovam que uma criança possa escolher se quer ser menino ou menina. E se você perguntar para eles se essa criança matar alguém, ela vai presa, eles vão dizer: claro que não, é óbvio. Por quê? Porque ela não pode saber, ela não sabe o que está fazendo, mas pode escolher o sexo. Tramita entre os meios políticos leis, irmãos, que a mãe e o filho vão poder casar, e quem vai escolher quem vai ser eles. São leis, são coisas que dá nojo em quem conhece a palavra de Deus, causa náusea em quem conhece a palavra de Deus. O segundo grave problema das mulheres quando estão na gravidez, e aí vai para 20%, são as incertezas e os palpites. As mulheres, quando estão grávidas, reclamam demais, porque todo mundo quer se meter na educação do seu filho. Vai dar o nome de Paulo? Não, dá o nome de Pedro. Vai fazer o enxoval? Não, bota de outra cor, como se o filho fosse de todo mundo. E isso é algo que as mulheres, durante esse período, sofrem uma grande pressão da família, dos amigos, que querem ensinar como educar, que querem ensinar como criar, que querem ensinar como vai ter o filho, como é que você vai ter o filho. Ah não, isso aí não tem que ser desse jeito. Eu quero dizer para você que a igreja está passando por esse período exatamente desse jeito. Hoje o que não falta é doutor, que nem crente não é, tentando ensinar o povo de Deus como ir morar no céu. Hoje o que não falta é gente que vive a vida enrolada, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a verdade, pagando de doutor na internet, tentando ensinar o povo de Deus. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo em dias que qualquer um pega um celular. Gente que nunca passou por um banco de uma escola, irmão, nunca sentou para ouvir um professor de teologia, pega um celular, vai para a internet e começa a ensinar heresia, e daqui a pouco milhares e milhares de pessoas estão seguindo. Deixa eu dizer para você só 3. Recentemente uma cantora evangélica, na sua sabedoria, ensinou aquela multidão que estava diante dela que você não precisa pedir perdão dos pecados.
porque Deus é onisciente e Ele sabe todos os seus pecados. E não faz sentido você pedir perdão num pecado que Deus já sabe. Eu pergunto para ela alguma vez na vida já esteve sentada numa cadeira de escola dominical? Será que pelo menos uma vez na vida essa mulher, essa jovem, ela leu a Bíblia? Será que leu a Bíblia uma vez na vida? Será que ela nunca leu que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a transgressão nunca prosperará? Textos básicos que as nossas crianças sabem. Um jovem pregador muito famoso pregou dizendo que você é tão importante para Deus que você chega a estar no mesmo nível que Jesus. Jesus e você diante do Pai é a mesma coisa, a ponto de o Pai entregar Jesus para morrer no seu lugar. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Jesus não morreu porque eu tenho algum valor. Jesus não morreu porque eu era tão precioso. Não, Ele morreu porque Ele me amou. É diferente. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Existe um outro jovem pregador, famoso como coach nas internets, ensinando que a bênção de Deus está relacionada com a sua sabedoria. Ou seja, você precisa estudar cada vez mais e você será cada vez mais abençoado. E ele está relacionando a bênção de Deus sobre a vida de alguém como se fosse uma performance humana. Então significa que só os grandes magistrados seriam abençoados. A igreja está vivendo isso. Em terceiro lugar, quando as mulheres estão grávidas, elas reclamam muito de dores no corpo. Há uma grande transformação no corpo da mulher por causa da criança, e ela começa a sofrer demais com essas dores. 15% aproximada das mulheres sofrem demais com dores no corpo. E eu quero dizer para você que quanto mais o tempo passa, quanto mais perto de ganhar o bebê, maior é o desconforto, maior são as dores. E a igreja está vivendo exatamente esse momento. Nós estamos vivendo o que Jesus chamou de princípio de dores. Nós estamos vivendo isso. Dói no coração de um pastor ver gente que foi criada na igreja desviada, dizendo que Deus não existe. Dói no coração de um pastor ver meninos que foram criados na escola bíblica agora pregando heresia, ensinando pecado. Dói no coração de um pai ver um filho que ele apresentou aqui nesse altar e agora dizendo que Deus é uma coisa da cabeça do pai, agora dizendo que a Bíblia está ultrapassada, é algo arcaico. Isso dói demais. Dói, irmãos, ouvir que uma nação como o Brasil é a maior nação evangélica do mundo e que tem os maiores índices de divórcios, e a quantidade de divórcio entre os ímpios e os evangélicos é o mesmo. Dói ouvir dizer que não dá para vender para um cristão, para um evangélico, porque corre um grave risco dele não receber. São o princípio das dores. Mas virão mais coisas pela frente, irmão. A Bíblia nos revela que virão grandes perseguições. E lamentavelmente essas perseguições são necessárias. Elas vão afugentar os lobos do meio das ovelhas. Os lobos correrão. Aqueles pastores que só pastoreiam pelo salário que ganham irão embora, fugirão do país. Mas com certeza ainda ficará homens para pregar a palavra. Aqueles crentes, aquelas pessoas que frequentam os templos porque acham bonito e para aliviar a consciência, fugirão da perseguição. Mas os fiéis permanecerão até o fim. Mas os salvos darão a vida, mas permanecerão fiel até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Não desistirão, mas permanecerão fiel até o fim. Em quarto e último lugar, quando a mulher está prestes a dar à luz a um filho, ela tem uma mudança de humor muito grande, e facilmente ela chora, ela se irrita,
ela fica depressiva. Por isso que tem que cuidar durante a gravidez, para que a mulher não tenha um trauma muito grande. Eu quero dizer para você que a igreja está passando por esse período de pré-gravidez, e há uma angústia, há um peso espiritual na vida dos servos de Deus. Você viaja, e quando você encontra os servos de Deus, as servas de Deus, você ouve eles clamando e gemendo, dizendo: pastor, a minha alma está aflita, parece que há uma potestade sobre a minha cabeça, parece que o inferno inteiro está pesando sobre mim, parece que o diabo me pegou como alvo. Há uma pressão, há uma angústia, há uma aflição no coração do crente. E por que Deus permite isto? Bom, há uma historinha que conta de duas crianças que estavam dentro do ventre, e elas estavam conversando, 2 bebês, e um perguntou para o outro: será que existe vida após o parto? E a outra falou: não, porque ninguém nunca voltou para cá para dizer se existe, então não existe. Esse lugar aqui é o universo, só tem ele. Mas a outra falou: não, eu tenho para mim que além desse útero que nós estamos aqui, deve existir um mundo muito grande, muito lindo, muito maravilhoso. E a outra falou: eu não acredito, eu acho que é só aqui mesmo. E à medida que o tempo foi passando, eles foram sendo exprimidos dentro daquele lugar. E no começo, um daqueles falou assim: eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Aqui está bom demais, eu quero viver aqui. Afinal de contas, não existe vida após o parto. Mas quando estava perto dos 9 meses, que eles estavam amassados lá dentro, eles não podiam nem virar para olhar um para o outro. Um falou para o outro assim, pensando bem: se existe ou não vida do outro lado, eu não sei, mas que está na hora de nós sair daqui, tá. Eu quero dizer para você uma coisa bem séria: se Deus facilitar a nossa vida, a gente nunca vai querer ir para o céu. Se Deus facilitar para nós, a gente vai dizer assim: não volta não, Jesus, fica aí bem com os anjinhos aí, que a gente está de boa aqui. Mas saiba que o que Deus vai fazer nessa nação, o que Deus vai fazer daqui para frente, não é para perder a sua alma, é para ganhar a sua alma, para preparar a sua alma. Quando você vê nação se levantando contra nação, Deus está dizendo: a sua casa não é aqui. Quando você vê a política se deteriorando, Deus está dizendo para você: a sua casa não é aqui. Quando você vê a família, o módulo da família se desfazendo, Deus está dizendo para você: a sua casa não é aqui. Quando você ouve a notícia que furacão está se formando em qualquer lugar do mundo, Deus está dizendo para você: a sua casa não é aqui. Quando você ouve o cientista dizendo que o sol vai aquecer a terra muito mais, Deus está dizendo para você: está vendo? A sua casa não é aqui. Quando você vê o Brasil tremendo, tendo tremor de terra, um país que se julgava ser totalmente seguro, Deus está dizendo para nós brasileiros: a sua casa não é o Brasil, a sua casa é o céu. A sua casa é o céu. A gente aprende por repetição, não aprende? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a sua casa é o céu. Você é cidadão de lá. Você nasceu para ir morar lá. Aqui vai se desfazer tudo. Aqui vai se acabar tudo. Aqui vai deteriorar tudo. A sua casa é o céu. Pastor, por que o senhor chega à conclusão de que essas coisas vão acontecer? Que nós estamos vivendo o prenúncio de um grande avivamento. Primeiro, porque historicamente foi assim. Se você olhar na história da humanidade, você vai entender que sempre que Deus quis fazer uma grande obra, vieram grandes dificuldades. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Olha para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve a experiência de passar um mês assim atribulado, uma angústia, uma amargura, uma pressão, uma opressão terrível,
Você diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tudo dá errado. E você sofreu, chorou. Quando você pensou em brigar, o Espírito Santo falou para você: fica quieto, não briga. E você suportou calado. E dentro de alguns dias Deus mandou uma grande vitória na sua vida. Já não passou por isso? Pois bem, historicamente a gente também vai ver isso. Se você olhar na história do povo de Deus, a gente vai ver exatamente isso acontecendo. Por quê, pastor? Você consegue lembrar em Noé? Quando Noé construiu a arca, foi fácil para Noé construir a arca? Não foi. Foi zombado, ridicularizaram ele. Trabalhou igual condenado, ninguém queria ajudar, só ele e a família. Sofreu um monte. Só que depois, quando veio o dilúvio, os zombadores ficaram debaixo da água. Quando veio o dilúvio, Noé estava lá em cima com a sua família, e os zombadores, inimigos de Deus, estavam lá embaixo. O que Deus estava dizendo para mim e para você? Que sempre que Deus está prestes a mandar um grande livramento, haverá grande tribulação. Você lembra de outras passagens bíblicas, de outras histórias? Por exemplo, Israel estava na terra prometida, mas estava profanando a terra. Deus levou ele para os cativeiros, ficaram 70 anos. Só que lá no cativeiro Deus mandou um avivamento, e lá no meio do cativeiro Deus resgatou eles para a terra prometida. E a mesma coisa vai acontecer com a igreja. Jesus disse: como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que entre os irmãos corre uma pergunta: o que vai ser da igreja, pastor? A igreja vai se acabar? Besteira, irmão. Besteira. A igreja não vai se acabar. Jesus garantiu dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É, pastor, mas o irmão que era crente está desviado. O irmão, mas a igreja não. É, mas o pastor que era uma referência hoje se mostrou ser um canalha. Ele sim, mas o Jesus que ele pregou continua santo. É, mas a igreja fulana de tal está desviada. Não, a placa está desviada, aquela comunidade está desviada, mas o evangelho de Jesus, a igreja verdadeira continua crente. Ela não vai se desviar. O diabo não vai vencê-la. O diabo não vai destruir a igreja. Jesus garantiu dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer: não tenha medo. Não tenha medo do diabo, só tenha medo do pecado. Porque a única porta que pode colocar a sua vida na mão do diabo é o pecado. Não tenha medo do diabo, irmão. Não fique com medo do futuro. Tenha medo de pecar no presente, de viver no pecado agora. Porque se você está na mão de Deus, ninguém põe a mão em você. Porque se você está na mão de Deus, não vai faltar comida na tua boca. Porque o Deus que sustenta os passarinhos vai sustentar a tua vida também. Se você está debaixo da proteção de Deus, ainda que tenha que sofrer, a graça será tão poderosa que você vencerá o sofrimento e dirá: bendito seja eternamente o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você: virá um grande avivamento sobre a igreja de Jesus antes do arrebatamento. Todo esse prenúncio mostra que virá um grande avivamento sobre a igreja do Senhor. E quando vier esse grande avivamento, nós vamos ver tudo o que aconteceu no capítulo 2 na vida da igreja. Há uma passagem em que Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Não está se referindo ao arrebatamento da igreja. Está se referindo quando Jesus vier para julgar os ímpios, quando Jesus vier para instaurar o seu reino. Porque em relação ao arrebatamento da igreja, ele vem buscar uma igreja santa. Então a igreja não estará desviada. Os ímpios continuarão de mal a pior, mas os salvos continuarão buscando o Senhor. Os salvos continuarão buscando o Senhor. E vão acontecer na vida dos salvos alguns sinais que estão em Atos dos Apóstolos. Primeiro, Deus vai encher o seu povo do Espírito Santo. Antes do arrebatamento da igreja, os crentes serão cheios, saturados do Espírito Santo.
E é por isso que eu comparei com a mulher grávida, porque nós estamos grávidos de um grande reavivamento. Esta tribulação, esse desconforto, esta perseguição, esta dor, esta angústia nos levará para um grande reavivamento, que é o prenúncio do arrebatamento da igreja. Deus vai levantar pregadores poderosos, cheios do Espírito Santo, homens que não pregam pelo dinheiro, mas pregam porque é uma ordem de Deus sobre a sua vida, pregam movidos pelo Espírito Santo. Deus levantará homens e mulheres que pregarão o evangelho cristocêntrico e não egocêntrico, um evangelho que glorifica a Deus e não que exalta o homem. Deus levantará homens e mulheres que sairão pelas ruas, que entrarão nos botecos, que falarão do amor de Jesus, que entrarão nos hospitais, e haverá um grande crescimento da igreja antes do arrebatamento da igreja. Deus vai fazer o seu povo descer do pedestal, de viver a história de que só o fulano, o beltrano, que é famoso, sabe pregar, e vai fazer a obra através da simplicidade do evangelho. Deus vai usar o doutor, mas vai usar o analfabeto. Deus vai usar o pobre, vai usar o rico. Deus vai usar o branco, vai usar o escurinho. Deus vai usar os seus servos cheios do Espírito Santo. Deus vai quebrar esta barreira, esta desunião no meio da igreja. Tem a patotinha A que não se mistura com a patotinha B. Tem o fulano que não fala com a fulana. Mas o Espírito Santo, antes do arrebatamento da igreja, vai quebrar esta moléstia no meio do povo. E os irmãos vão se abraçar e vão dizer: eu te amo, porque Deus me amou primeiro. Eu te amo. Fique de pé, irmão. Aleluia. Antes do arrebatamento da igreja, haverá no coração do povo um desejo ardente pelo ensino da palavra. Antes do arrebatamento da igreja, o povo santo, eles se dedicarão ao ensino da palavra antes do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja apóstata se desviará cada vez mais da palavra, a igreja salva e militante, ela se dedicará à palavra. Antes do arrebatamento da igreja, os crentes serão generosos e não egoístas. Os crentes terão o coração aberto para ajudar e não egoísta. Antes do arrebatamento da igreja, haverá uma expansão do evangelho, porque os crentes, eles deixarão muitas vezes as suas tantas ocupações para fazer a obra de Deus. A igreja não foi cheia do Espírito Santo para falar a sua própria língua. A igreja foi cheia do Espírito Santo para falar a língua das nações. O que significa isso, pastor? Deus não unge gente para deixar aqui dentro. Deus unge gente para enviar lá fora, para mandar na rua, para mandar no hospital, para mandar na escola, para mandar na creche, para levar no presídio, para levar nas praças, para levar nos valados, para entrar nos botecos. Deus não unge crente. Deus não acende a luz para colocar no meio do dia. Deus acende a luz para enviar no meio das trevas. Dores, náusea e angústia denunciam os sintomas de uma gravidez. Nós estamos grávidos de um grande reavivamento. E quanto mais o tempo passar, maior será o aperto, mas mais os crentes vão orar, mais a igreja vai clamar, mais o salvo vai chorar. Quanto maior o desconforto, mais os crentes vão se ligar lá e vão dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos grávidos de um reavivamento. Deus vai levantar homens e mulheres e vai encher do Espírito Santo e vai levar pelas nações pregando o evangelho e anunciando que estamos nos últimos segundos da igreja na face da terra. Deus vai te usar lá no seu trabalho, aonde você está, como um profeta, para que as pessoas saibam que é o último momento da igreja na face da terra.
Recentemente, uma empresária de alto nível, numa das 500 maiores empresas do planeta, uma cubana, chamada Ana Mins, que tinha um salário milionário, se entregou ao Evangelho, aceitou Jesus. Aos 18 anos. E ela batalhou muito e cresceu para se tornar a diretora executiva de uma área muito importante. E quando ela estava no alto da carreira, ela ouviu a voz de Deus. Ela sentiu o chamado e pediu a conta da empresa. E ela saiu da empresa onde trabalhava para se tornar uma missionária, para traduzir a Bíblia para outros idiomas. E ela confundiu o meio empresarial. Como pode alguém em um alto escalão da empresa, sonhado por milhares e milhares de pessoas, pode pedir a conta para se tornar uma missionária? Sabe o que é isso? Ela ouviu a voz dizendo: o seu lar não é aqui. Ela ouviu essa voz dizendo: a casa já está, a hora está chegando, os anjos estão às portas, esperando o momento para tocar a trombeta. E ela ouviu essa voz dizendo: se apressa, porque é os últimos segundos. E eu tenho certeza que nesta noite Deus trouxe a esse lugar gente que tem chamado de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém pela madrugada. Eu tenho certeza que Deus está te chamando. Eu vejo crentes perturbados, correndo de um lado para o outro, e eles dizem para mim: pastor, é por causa disso, daquilo. Não é. É porque lá dentro o Espírito Santo está dizendo para ele: eu te chamei, eu te chamei. E ele está igual Saulo de Tarsis, dando murro em ponta de faca, e o Senhor está dizendo para ele: não adianta você resistir, eu tenho uma obra através da tua vida, eu estou te chamando para uma obra. E a pessoa fica correndo de um lado para o outro e não faz o chamado de Deus. Mas nessa noite eu quero orar por alguém. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero orar por alguém que hoje quer entregar a vida para Cristo. Que hoje temos uma vida aqui para Jesus, uma alma para Jesus. Temos uma alma para Jesus. Tem mais alguém? Pastor, estou afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, estou longe dos caminhos de Deus. Pastor, eu estou longe do meu chamado. Eu não estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Tem alguém? Tem alguém que sente arder esse fogo no coração, que escuta essa voz dizendo: eu te chamei para uma grande obra? Tem alguém que sente o coração arder e o Espírito Santo dizendo para você: o seu lar não é aqui, a sua casa não é aqui? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Deus está trazendo pessoas, o Espírito Santo está trazendo pessoas aqui na frente. Eu quero orar para que desta noite o Espírito venha te despertar, venha aquecer esta chamada no teu coração, venha despertar esse chamado na tua alma. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Eu não vou insistir mais. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Tem mais alguém? Tem mais alguém lá na galeria? Tem alguém que sente arder no coração esse chamado e vem resistindo, dizendo: Deus, eu tenho os meus planos? E Deus está dizendo para você: mas os meus planos são maiores. Eu quero orar com você.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Írio, vem cá fazer essa oração.